Por fim, agora então, vamos ver como que a gente comprova, como que a gente primeiro induz a expressão desse nosso inserto, do qual nós fizemos a clonagem para um vetor de expressão, e como que a gente confirma que a proteína recombinante que ele codifica está sendo produzida no sistema heterólogo, que nesse caso é a E. coli, para expressão com o sistema T7. Então, a gente vai falar um pouquinho também desse sistema T7 de expressão. Para a indução da expressão, a gente primeiro precisa determinar em que momento que nós vamos iniciar, dizer para a célula iniciar a expressão do DNA recombinante. Então, iniciar a transcrição do DNA recombinante, né? A gente não vai dizer isso com palavras, né? Logicamente, o que a gente vai fazer é adicionar um composto ao meio de cultura, que esse composto, então, ele induz a expressão. Antes de adicionar esse composto, a gente vai primeiro crescer essas células até que elas cheguem em fase logarítmica, então a gente vai aumentar o número de células no meio de cultura, deixá-las metabolicamente ativas, e aí então nós vamos adicionar o agente indutor. Que agente indutor vai ser usado neste sistema de expressão? Que agente indutor é responsável por ativar a transcrição para o sistema que usa o vetor PET, né, da série PET como PET28. Esse agente indutor é o IPTG, que é chamado, assim chamado porque o nome dele é isopropil beta-D galactopiranosídeo. Ele é um análogo da alolactose, um metabólito da lactose, usado, transformado pela célula quando a célula vai usar a lactose como fonte de carbono. E que é, então, responsável por retirar o repressor, a proteína repressora, do contato com o operador que se faz presente logo após do promotor que está no operon LAC. Então, é sempre importante lembrar, que esse indutor IPTG não é universal para qualquer bactéria de expressão. Depende do tipo de promotor e de operador que está sendo usado, principalmente do tipo de operador que está sendo usado. No nosso caso, o promotor é um promotor que responde, que tem afinidade pela RNA polimerase do vírus T7 e que logo em seguida a ele, para a montagem do vetor, foi adicionado o operador de LAC. Só a sequência do operador de LAC que é inibida pelo repressor de LAC. Que, então, logo em seguida do operador, do promotor, o operador está presente. Na ausência do indutor, existe uma proteína repressora ligada a esse operador que inibe a transcrição pela RNA polimerase. Quando a gente adiciona o agente indutor muda a conformação do repressor, o repressor se desliga do operador, e então a RNA polimerase pode fazer a transcrição da sequência codificadora que está direcionalmente ligada nesse vetor em relação ao promotor. E nesse momento, então, a gente tem a ligação, né? A gente liga a expressão nessa sequência codificadora do DNA recombinante. O sistema PET, com a bactéria que a gente está usando, ele funciona em conjunto, sendo que, então, o promotor que está no vetor PET e que está ao qual o nosso inserto vai, pelo qual a expressão do nosso inserto vai ser controlada, é um promotor que tem alta afinidade pela RNA polimerase do vírus T7,
mas é o vírus T7, né? E a gente está trabalhando em um sistema em Escherichia coli, em bactéria. Então, como que a RNA polimerase do vírus T7 existe dentro da Escherichia coli? Ela existe porque o gene que codifica essa RNA polimerase foi inserido no genoma da bactéria e esse gene ele é controlado pelo promotor LAC, inclusive pelo operador LAC também. A vantagem de se usar o promotor T7 com a RNA polimerase do T7 é que a afinidade entre esse promotor e essa polimerase é muito alta e com isso a gente consegue uma alta expressão, por isso esse promotor é chamado de promotor forte. A gente leva a uma formação de um grande número de mensageiros a partir da interação entre essa RNA polimerase do T7 com o promotor T7. Para que a RNA polimerase do T7 exista dentro da bactéria, o gene dela, o gene que a codifica, foi inserido no genoma da bactéria, sob controle do promotor de LAC e do operador de LAC, ou seja, quando eu adiciono o IPTG, se o IPTG ele consegue, então, consegue interagir com a proteína repressora, mudar a sua conformação e tirá-la do operador LAC, o IPTG vai tirar a proteína repressora que está no promotor no promotor antes do gene da RNA polimerase T7 e também vai retirar o repressor que está no operador LAC no promotor T7 antes do nosso DNA recombinante. E é interessante observar também que a própria proteína repressora, ela é codificada pelo gene LAC-I. Essa proteína repressora, ela está presente no genoma da bactéria e ela também está presente no PET28, na série de vetores do PET e no PET28 que a gente está trabalhando aqui no caso. Então, com isso, a gente garante um nível adequado da presença dessa proteína repressora na célula para ela poder inibir mesmo a transcrição tanto do DNA recombinante pelo plasmídio, como também do DNA que codifica a RNA polimerase do T7, para inibir que exista a formação dessas proteínas antes da indução do IPTG, para garantir que não vai ter expressão antes da indução com IPTG. Opa! Como que a gente vai fazer a indução da expressão? Então, no vídeo tem tudo certinho, mas primeiro primeiro eu fiz, no caso desse vídeo, eu coletei uma amostra de bactéria, dessa bactéria contendo o nosso PET28 ligado a GFP que a gente gerou, que a gente clonou e fez o diagnóstico de restrição para saber que realmente o clone gerado tinha GFP ligado ao PET28. Então, eu coletei uma amostra uma colônia repassada dessa bactéria em placa. Coloquei em caldo Luria bertani, que tá aqui LB, é o Luria bertani, o meio de cultura, contendo canamicina, que é o antibiótico para o qual o PET28 dá resistência para a bactéria. E incubei overnight, incubei 16 horas a 37 graus sob agitação. Depois fiz uma diluição e depois de um tempo, quase 2 horas mais ou menos, eu medi a densidade óptica e observei então se fui acompanhando para que as células, para que eu chegasse no momento em que as células, eu visse que as células estavam numa densidade de 0,6 em 600 nanômetros, o que indica
crescimento logaritmo, fase logarítmica, nesse meio de cultura para essas células. Nesse momento, eu retirei 400 microlitros do meio de cultura com esse inóculo aqui a 0,6 e nessa amostra, essa nossa amostra vai ser a nossa amostra de tempo zero, o tempo antes da adição de IPTG. Centrifuguei essa amostra, desprezei o sobrenadante, ressuspendi no tampão de amostra. E aí sim, então, eu adicionei o IPTG a 0,4 milimolar e voltei o inóculo para o shaker 37 graus. Depois de 1 hora, coletei novamente 400 microlitros, então o mesmo volume, centrifuguei, ressuspendi um pouco mais de tampão, incubei novamente a amostra que estava no tubo de ensaio, incubei por mais 1 hora, depois retirei de novo 400, incubei, centrifuguei. Ao pellet de células eu adicionei um pouco mais ainda de tampão de amostra, incubei de novo o tubo de cultura mais 1 hora e no final retirei mais 400 microlitros, centrifuguei e adicionei um pouco mais de tampão de amostra ainda. Então, a gente vai ter um tempo zero, que não tem adição nenhuma de IPTG ao meio de cultura, não está induzida a expressão do DNA recombinante. E depois a gente vai ter tempo 1, 2 e 3, que correspondem a 3 horas, a intervalos de 1 hora entre 3 horas de incubação da amostra com o IPTG, que é um análogo da lactose e, portanto, não é utilizado como metabólito. Se a gente adicionasse a alolactose ao meio de cultura, ou a lactose, na verdade, ao meio de cultura, a bactéria ia acabar utilizando essa lactose como fonte de carboidrato e ela acabaria seria reduzida a concentração dela no meio de cultura. O IPTG não. O IPTG não é utilizado pela bactéria e, portanto, ele mantém a sua concentração ao longo dos tempos, das horas de incubação. Cada amostra, conforme foi aumentando o tempo de incubação, cada amostra de pellet de células correspondia sempre ao mesmo volume, mas a gente acaba trazendo mais células, porque a bactéria continua crescendo. E aí, para que a gente procure manter o mesmo padrão de visualização, na mesma intensidade de banda de visualização das proteínas, a gente vai adicionando uma quantidade maior de tampão de amostra para diluir, então, essas amostras e a gente vê, no final, a gente vai acabar vendo um aumento de intensidade de bandas só do DNA, só do DNA não, um aumento de intensidade de bandas só da proteína GFP. Porque das outras bandas de proteínas que são da constituição da bactéria mesmo, a gente não vê o aumento da intensidade dessas bandas, que deveria ser visto porque a gente tem mais células a cada hora, mas a gente não vê porque a gente vai adicionando uma quantidade maior de tampão. Então, a gente tira esse efeito de aumentar a intensidade das bandas só devido ao crescimento celular. Todas essas amostras devem ser aquecidas de 94 a 100 graus Celsius por 5 minutos, para que então ocorra a desnaturação das proteínas, e as proteínas vão permanecer desnaturadas porque o tampão de amostra contém DTT e SDS. O DTT, o ditiltritol, ele quebra ligações de sulfeto, ele é um agente redutor, e o SDS, ele é um tensoativo
que ele vai manter as proteínas na sua forma linearizada e com carga total negativa, independente do pH onde as amostras estiverem. Só depois do aquecimento é que a gente vai ou guardar as amostras a menos 20 graus Celsius, aqui então elas são estáveis depois de desnaturadas, ou então a gente já pode partir para colocar essas amostras no gel de poliacrilamida para fazer a eletroforese. Então, vamos falar um pouquinho mais desse gel de poliacrilamida, que ele é chamado sempre de SDS-PAGE, e SDS-PAGE é a sigla em inglês para gel de dodecil sulfato de sódio e poliacrilamida. Ele é um gel desnaturante, justamente por conter o dodecil sulfato de sódio. Ele mantém a proteína, então, desenovelada. Existem géis não desnaturantes que mantêm a proteína no seu dobramento, e nesse caso, esses géis são utilizados para separar proteínas e ver a atividade delas. É possível a gente testar a atividade metabólica delas nesses tipos de géis. Mas a gente não consegue ver o tamanho, né? A gente não consegue determinar o tamanho dessas proteínas por esse tipo de gel. Então, aqui, como o que interessa pra gente é checar se existe a proteína GFP sendo produzida e checar se ela está sendo produzida pela visualização de bandas no tamanho correspondente ao GFP, então não nos interessa ver a atividade aqui e a gente vai fazer um gel desnaturante para separar as proteínas pelo seu tamanho. O tamanho, na verdade, é o peso, né? Quanto mais aminoácidos, maior o peso. Então, por isso a gente fala em tamanho, mas quando a gente falar em tamanho, esse tamanho é dado em kilodaltons, né? Que corresponde, então, ao peso que vai ser, ao peso dado pela quantidade de aminoácidos que aquela proteína é formada. Essa proteína vai passar pelos poros do gel de poliacrilamida por um processo de eletroforese, indo do polo negativo para o polo positivo, porque ela tem uma carga residual total negativa, independente do seu PI, independente do pH do tampão, independente do pH do meio do gel, porque essa proteína está toda ligada ao SDS, que tem carga negativa. As proteínas depois a gente consegue ver porque a gente vai usar um corante que é chamado de azul de Comasse, mas também poderia ser o nitrato de prata. E esses corantes, eles têm afinidade por alguns aminoácidos. E a partir desse gel, a gente poderia até mesmo, a partir do gel de SDS-PAGE, a gente poderia até mesmo fazer um Western blot, que é passar todas as proteínas dessas amostras para uma membrana de nitrocelulose e depois utilizar um anticorpo específico para GFP, por exemplo. E esse anticorpo, então, se reconheceria GFP no tamanho característico de GFP, e a gente pode usar aí um anticorpo secundário depois que reconheça esse primeiro que reconheceu o GFP, e nesse secundário a gente usa uma peroxidase e coloca um reagente chamado luminol, que é o substrato da peroxidase para formar a quimioluminescência. Então a gente conseguiria ver exatamente, a gente saberia que é exatamente GFP por ter o reconhecimento do anticorpo que é específico para GFP. Não é o nosso caso porque a gente está fazendo uma checagem apenas e de uma proteína que a gente vai ver que só ela aumenta ao longo do tempo. Então, só ela acumula ao longo do tempo porque a célula continua produzindo ela continua acumulando produzindo e acumulando só essa proteína.
Então, a gente teria o aumento das células, no aumento das proteínas, devido ao aumento das células ao longo do tempo, mas a gente vê só o acúmulo de GFP por causa daquele fato que eu expliquei antes de usar quantidades maiores de tampão e diluir esse efeito do acúmulo das proteínas totais dessa célula devido ao aumento aumento do número de células. Qual que é o princípio desse método de eletroforese no gel de poliacrilamida? Então, a gente tem um gel que é colocado em pé, o gel é feito entre duas placas de vidro, e ele contém poços. Ó. Ele gelifica, ele polimeriza e contém poços. A gente faz poços nele com um molde. Na parte de cima, que é a parte que tem o polo negativo, a gente vai colocar o tampão de corrida, que então vai passar por toda a amostra no sentido do polo positivo. A nossa amostra, que é formada de proteínas, a gente já desnatura antes de aplicar no gel. Desnatura como? A gente desnatura pelo aquecimento e mantém essa proteína desnaturada, porque no tampão de amostra tem DTT, que é responsável então por reduzir as ligações de sulfeto e separar então as ligações de sulfeto, e por causa do SDS, que vai manter a proteína desenovelada. E aí as proteínas de tamanhos diferentes vão migrar de formas diferentes. Nesse exemplo aqui da figura, está mostrando como se essas duas subunidades que antes eram ligadas, como que elas se comportam depois de desnaturadas. Então, existe uma proteína menor e uma maior, e a gente vê então que quando elas ficam desnaturadas e desenoveladas, elas se separam. E aqui do outro lado a gente vê uma proteína de tamanho intermediário, mais uma só, então a gente vê essa banda característica de tamanho intermediário as outras duas, mas que também então a gente consegue reconhecer o tamanho dela. Então, nessa amostra, né, nesse tampão de amostra, a gente tem, nesse exemplo da aula, a gente tem o DTT, mas poderia ser usado o beta-mercaptoetanol, ele também consegue reduzir, fazer essa quebra das ligações de sulfeto. Com o aquecimento ocorre a desnaturação das proteínas e o SDS então mantém as proteínas desenoveladas e com carga residual negativa. Tá aqui então um esquema de como seria a proteína desenovelada interagindo com a parte apolar do tensoativo. Então, a interação aqui da parte apolar do tensoativo e a carga residual negativa dada pela cabeça polar do tensoativo. Com isso, todas as proteínas têm a mesma carga, a separação não vai ser dada pela carga, mas sim a separação não vai ser dada pela carga individual da proteína, né, mas sim pelo tamanho das proteínas. O gel em si, é muito interessante a gente entender como esse gel se forma. Esse gel se forma pela interação entre a bisacrilamida e a acrilamida, pela polimerização, na verdade, da acrilamida, na presença da bisacrilamida. Essa polimerização acontece porque existe um persulfato que é adicionado, é um ativador da polimerização, esse radical, então o persulfato ativa a polimerização. A gente consegue que essa polimerização seja bem rápida, porque é adicionado um agente catalisador, chamado pela sua sigla TMED. E então, na presença do ativador com o catalisador, a polimerização da acrilamida vai acontecendo. Só que além da polimerização,
Como eu tenho da acrilamida, como eu tenho a presença da bisacrilamida, então que tem essa dupla nas duas extremidades, a bisacrilamida tem essa ligação dupla entre dois carbonos nas suas duas extremidades, essas duas extremidades conseguem, então, fazer parte da polimerização, e de tempos em tempos, como a gente tem uma parte de bisacrilamida para 29 partes de acrilamida, a gente consegue formar uma cadeia de polímeros de acrilamida que de tempos em tempos, de regiões em regiões, aleatoriamente, se liga uma bisacrilamida ligando, interagindo, linkando duas cadeias de acrilamida. E com isso, fazendo esses links, a gente tem então a formação de poros, que é por onde as proteínas vão se separar. Quanto maior a quantidade de bisacrilamida, maior a interação, maior a ligação entre duas cadeias do polímero de acrilamida e mais poros, então, de tamanhos menores vão sendo formados. Quanto mais bisacrilamida e acrilamida também, por sinal, a gente usa, menor quantidade menor o tamanho dos poros. Então, a gente tem diferentes tamanhos de poros dependendo da quantidade de acrilamida e da razão acrilamida, bisacrilamida. E aí, com essas porcentagens diferentes de acrilamida e bisacrilamida, a gente tanto pode ver favorecer a visualização de proteínas pequenas ou de proteínas grandes. E a gente também consegue fazer a separação, na verdade, de DNA e RNA. Inclusive, para o sequenciamento, é justamente o gel de poliacrilamida que é utilizado, visto que esse gel ele consegue ter uma malha tão bem estruturada que ele consegue separar fragmentos de DNA com um nucleotídeo apenas de diferença. No nosso caso, na maior parte das vezes, é utilizado um gel de separação de 12%, gel de separação de proteínas de 12%, e sobre ele é colocada uma camada menor de gel, que é chamada de gel de empilhamento. Ambos os géis, o de empilhamento e o de separação, são constituídos pelos mesmos reagentes, então água, acrilamida, bisacrilamida, tris, que é responsável pelo pH do gel, o SDS para desnaturação e o persulfato e o TMED para ativação e catalisação da polimerização da acrilamida. Mas vejam que entre o gel de empilhamento e o gel de separação, a gente tem no gel de empilhamento um pH de 6,8 e no gel de separação a gente tem um pH de 8,8. Isso não é ao acaso, isso é justamente para favorecer, então, a entrada das proteínas ao mesmo tempo no gel de separação e a sua separação. Aí a separação dessas proteínas devido somente ao seu tamanho e não ao momento de entrada nesse gel de separação. O tampão de amostra, então, ele é importante para manter a proteína desnaturada, e o tampão de corrida, ele vai, então, ser colocado de forma que ele passe por dentro do gel de poliacrilamida durante todo o tempo da eletroforese e leve de forma constante, carreie de forma constante as proteínas em direção ao polo positivo. A separação das proteínas, então, ela se dá não se dá pela carga, se dá pelo tamanho. E esse tampão de corrida é um tampão que contém
o SDS de novo, para manter a desnaturação das proteínas, e glicina também. E ele está num pH de 8,3. E daí é justamente o estado iônico da glicina ao longo do gel de empilhamento e do gel de separação, ou seja, gel de empilhamento 6,8, gel de separação pH 8,8. A glicina vai ter estados iônicos diferentes nesses dois géis e com isso ela consegue então fazer o correto empilhamento e a correta separação das proteínas em direção ao polo positivo. Em imagens, como que isso acontece? Polo negativo, do polo negativo para o polo positivo. Então, esse líquido aqui é o tampão, esse líquido que está em cima e embaixo é o tampão de corrida. A nossa amostra está aqui nos pocinhos em azul, ainda nessa imagem não começou a corrida, não começou a eletroforese. O tampão, ele é feito de tris-HCl, que é o em verde aqui, justamente o cloreto, e glicina. A glicina, no próprio tampão de corrida, que tem um pH 8,3, a glicina em tampão, em pH alto, em pH básico, ela tem carga total negativa, então ela está na sua forma ionizada negativa no tampão de corrida. Quando inicia a eletroforese, então a diferença de potencial vai ser do polo negativo para o polo positivo. O tampão de corrida vai ser forçado a passar pelo gel de poliacrilamida. O primeiro gel que vai ser encontrado pelos constituintes do tampão de corrida é o gel de empilhamento, que tem um pH de 6,8. Próximo ao pH neutro, a glicina está na sua forma zwitteriônica, ou seja, ela tem carga positiva e negativa, então ela tem uma carga total nula, e com isso fica difícil para a glicina migrar para um dos polos, tanto para o polo negativo como para o polo positivo. Como a corrente está em direção ao polo positivo, a glicina vai acabar sendo empurrada em direção ao polo positivo, mas ela oferece resistência. E com isso, oferecendo resistência, a glicina vai segurar a corrida das proteínas no gel de empilhamento e vai favorecer, então, que todas as proteínas fiquem muito próximas umas às outras, todas as proteínas da amostra, até que, então, essas proteínas, a glicina carreando as proteínas e passe do gel de empilhamento para o gel de separação. Então, tem uma linha, inclusive, dá até pra gente ver, dependendo da luz, dá até pra gente ver essa linha de separação entre o gel de empilhamento e o gel de separação. E a glicina, então, vai forçando essas proteínas a ficarem juntas até que as proteínas, então, e a glicina vão chegar na linha divisória e vão entrar para o gel de separação. Quando elas chegarem no gel de separação, o pH fica básico de novo, porque no gel de separação o pH é de 8,8, a glicina volta a ter carga negativa. E aí não existe mais essa força da glicina sobre a corrida das proteínas e as proteínas vão migrar livremente pelo gel, só dependendo então do seu tamanho. Proteínas com tamanho menor, ou seja, com peso menor, vão ser capazes de passar mais facilmente pela malha do gel e vão se separar mais, vão chegar mais rapidamente ao fim do gel do que proteínas maiores, que têm maior dificuldade de passar pela malha do gel, porque são maiores, e acabam ficando mais retidas no gel e vão se separando das proteínas menores.
E aí a gente tem então a separação das proteínas, que a gente vai ver como a distribuição dessas proteínas de diferentes tamanhos, porque a gente vai usar um composto que tem afinidade por, pelas cadeias básicas e aromáticas, pelos radicais, né, pelos grupos básicos e aromáticos de alguns aminoácidos que constituem as proteínas. Isso em pH ácido. Então, a coloração e a descoloração também vão ser mantidas em pH ácido, para que esse corante, conhecido como Comace G250, então permaneça na sua forma positiva, quando ele estiver no pH ácido, e aí então consiga interagir com os aminoácidos das proteínas. Nessa interação, o corante ele tem uma coloração azul, que a gente consegue ver com luz visível mesmo, não precisa de nenhum equipamento. E então a gente vê a região onde está a proteína também com uma coloração azul. E isso a gente vê na forma de bandas. Então esse é um exemplo de um gel de poliacrilamida, onde foram corridas amostras semelhantes às que a gente tem no vídeo de hoje. E aí a gente vê cada risquinho desse aqui é a banda de uma proteína da célula, da E. coli. E a gente vê azul porque cada proteína dessa está interagindo com o Comace, que também tem coloração azul. Logo depois que a gente adiciona, uma hora depois que a gente deixa em contato o gel com o corante, com o Comace, a gente vê todo o gel azul. Então a gente precisa usar um descorante, que é uma solução de metanol ou etanol em ácido acético, né? Para que o Comace permaneça ligado à proteína, tem que ser um descorante em meio ácido. E aí, o que acontece é que o descorante consegue solubilizar o Comace que está ligado no gel de poliacrilamida. Mas a afinidade do Comace em pH ácido pela proteína é tão grande que mesmo na presença do descorante, as bandas das proteínas se mantêm azuis pela interação com o corante. Então, com isso, então, a gente vai ver que a gente vai fazer a indução da expressão de GFP e depois a gente vai ver o resultado dessa indução da expressão pela presença da proteína. Induzir a expressão significa levar à formação de RNA mensageiro, mas nesse caso a gente já vai ver o resultado final da produção de mensageiro, que é justamente a produção da proteína pelo ribossomo, então, quando ele encontrar esses mensageiros que foram produzidos pela indução da expressão com IPTG. A gente vai para o vídeo e depois a gente finaliza checando, então, a produção de GFP ao longo dos 3 tempos que a gente coletou a amostra. Vamos fazer o nosso pré-inóculo para induzir a expressão de GFP, que já está no vetor de expressão BET28 e está em uma bactéria que tem a capacidade de produzir GFP. Vou pegar um palito, coletar uma amostra.
da canamicina, cuja sequência codificadora está no plasmídio PET28. Então ela precisa manter esse plasmídio para poder sobreviver no meio de cultura com o antibiótico. Por isso que eu preciso adicionar um antibiótico ao meio de cultura. Esse pré-inóculo vai para agitador, 37 graus, 16 a 18 horas, e aí a gente faz as diluições necessárias para fazer a indução da expressão de GFP. Nós fizemos o nosso inóculo então e deixamos overnight para crescer as células, para crescerem as células. Então vejam como o meio de cultura ficou turvo. Deixa só eu melhorar. Vejam como o meio de cultura ficou turvo. Depois de 18 horas a 37 graus Celsius. Olha, compara esse meio de cultura com esse aqui que a gente vai inocular agora. Vendo a turvação desse segundo meio aqui? É esse meio límpido que a gente vai incubar agora para diluir. Aqui agora a gente amplificou com essa turvação aqui overnight, com esse crescimento overnight, né, que a gente vê pela turvação. A gente amplificou a quantidade de células. Quais são essas células? Que células a gente incubou aqui? As células que contêm as células bacterianas capazes de responder ao IPTG e que contém a sequência codificadora da RNA polimerase do vírus T7, que é o que vai funcionar nesse nosso sistema de indução da expressão de GFP usando o vetor PET28. São essas células que estão incubadas aqui. Agora a gente precisa, já que elas já estão ativas metabolicamente e eu tenho um grande número de células, a gente precisa diluir para um novo meio. E a gente vai dar um tempinho, a gente vai fazer uma diluição 1:100. Então eu vou pegar 50 microlitros desse material aqui, colocar em 5 ml do meu meio Luria bertani com canamicina ainda. Eu preciso forçar que a bactéria mantenha esse plasmídio que lhe dá resistência à canamicina e passe esse plasmídio para suas filhas. Então eu ainda mantive a canamicina aqui. E então eu vou pegar 50 microlitros desse meio turvado, vou colocar em 5 ml desse meio limpo ainda. E isso é uma diluição 1:100, e vou incubar de novo a 37 graus, mais ou menos por 1h30, porque eu preciso que essas células cheguem a uma densidade óptica de 0,6, que corresponde aí a mais ou menos 10⁴ células por ml, 10⁴, 10⁵ células por ml. Então, quando elas chegarem a 0,6, significam que essas células já estão metabolicamente ativas, já saíram da fase lag de crescimento e estão na fase logarítmica de crescimento. Um crescimento altamente ativo, rápido, né, exponencial, e a maior parte das células estão nesse crescimento. E é nesse momento que o nosso sistema especificamente vai responder à indução. A indução pela adição de IPTG. Então vamos fazer primeiro essa diluição, esperar mais ou menos 1h30 incubando a 37 graus sob agitação, e aí vamos quantificar a DO, a densidade óptica, para ver se essas células já estão na fase logarítmica e para ver se a gente já pode induzir a expressão. Vejam que depois daquela diluição de 1:100 da bactéria, eu deixei mais ou menos 1h30, acompanhei a densidade óptica, e agora a gente tem as células em fase logarítmica de DO 0,6, e eu vou começar a indução da expressão de GFP pelo sistema de IPTG, respondendo
ao promotor de T7 com a RNA polimerase do vírus T7 também, que é o que essa bactéria e esse vetor PET28 proporcionam como expressão. Por sinal, contudo, antes de adicionar o IPTG para fazer a indução da expressão, eu vou coletar uma amostra de 400 microlitros desse inóculo para a gente ter o nosso tempo zero antes de indução, para verificar se tem ou não já a presença de GFP antes de começar a indução. Então, eu vou coletar 400 microlitros de amostra, centrifugar, ficar só com o pellet de células, e vou mostrar para vocês então como que eu vou preparar esse pellet de células para depois a gente checar por gel de SDS com poliacrilamida na eletroforese respectiva para proteína, para separação de proteínas. Coletei então 400 microlitros de amostra antes da indução, antes de adicionar IPTG. Vou centrifugar para ficar só com as células, não me interessa o meio de cultura. Um minuto de centrifugação. Eu tenho aqui agora eu tenho o pellet de células, vejam aqui, separado do meio de cultura. Vou retirar esse excesso de meio de cultura. Retirei o excesso de meio de cultura. Acaba ficando um pouquinho, porque eu retirei só jogando, vertendo o tubinho. Então, tá aqui, ó, o pellet de células. E eu vou adicionar agora 40 microlitros desse tampão de carregamento de proteínas. É um tampão também com glicerol e que tem azul de metileno para indicar onde está a corrida. Então, é um tampão, e ele também contém, esse tampão também contém SDS, do desilsulfato de sódio, para eu desnaturar a proteína e ela permanecer na sua forma linearizada, interagindo com o SDS, com carga residual total negativa, devido ao tensoativo também. E esse tampão também contém DTT, que é o dietiltreitol, para romper as ligações de sulfeto entre as proteínas, né, na cadeia terciária das proteínas, e assim também desnaturar a proteína. Eu não posso ter essa proteína enovelada para fazer um gel de separação de proteína, onde eu vou verificar o tamanho delas. Para esse tipo de gel, eu tenho que ter essa proteína linearizada, então eu tenho que desnaturar e mantê-la desnaturada e mantê-la com carga residual total negativa, para que ela corra em só uma direção e para que ela se separe de acordo com o seu tamanho ou o seu peso molecular. Pessoal, esse é o gel de poliacrilamida, onde a gente vai agora conseguir separar proteínas para ver diferentes pesos que acabam equivalendo a diferentes tamanhos de proteína. Ou seja, proteínas mais pesadas são proteínas maiores. E no gel de poliacrilamida, vejam que eu tenho duas placas de vidro, a da frente e essa aqui de trás. E o gel está entre as duas placas de poliacrilamida. O gel polimerizou aqui dentro das placas. Então, a poliacrilamida, ela polimeriza. E eu também uso, da mesma forma como no gel de agarose, eu também uso um pente com moldes para formar poços. E é dentro desses poços que eu vou aplicar a minha amostra, também com um tampão contendo glicerol, igual como era com o DNA. Só que essas amostras vão nesse tampão contendo glicerol, um corante apenas, e também elas contêm SDS, para que as proteínas sejam mantidas, SDS e DTT,
ditilditreitol, para que as proteínas se mantenham desnaturadas. Eu quero mostrar para vocês que vocês observem esse risquinho aqui, ó, por todo o gel. Esse risquinho, ele marca a divisão entre o gel de separação e o gel de empilhamento. Então, esse gel de empilhamento foi feito em um pH próximo à neutralidade. Ele contém os mesmos constituintes do gel de separação. A única diferença é que o pH dele é próximo à neutralidade e a glicina, então, a glicina que está no tampão de corrida, ela se mantém na sua forma zwitteriônica, com a carga positiva e negativa, e corre de uma forma mais difícil, empurrando, então, empilhando e empurrando as proteínas que estão aplicadas, que vão ser aplicadas aqui dentro do poço, para que quando elas passem essa linha limite, todas as proteínas que estão sendo empurradas pela glicina entrem ao mesmo tempo no gel de separação. Aqui no gel de separação, o pH é básico. No pH básico, a glicina vai ter carga negativa. As proteínas se mantêm com carga negativa também devido ao dodecil sulfato de sódio, carga residual total negativa. A glicina com carga negativa, todo mundo vai correr em direção ao polo positivo. Proteínas maiores vão migrar menos, proteínas menores vão migrar mais. E agora a gente vai montar o nosso sanduíche aqui. Então, eu vou colocar em uma caçapinha e fechar essa caçapa para que dentro desse ambiente eu coloque o tampão. O tampão vai entrar, já já eu vou tirar aqui o pentinho. O tampão vai entrar pelo espaço entre os dois géis. Esse espacinho do vidro aqui, entre os dois vidros. Na verdade, vai entrar entre o espaço entre os dois vidros, vai passar pelo gel em direção ao polo positivo, que vai estar aqui na parte de baixo do sistema. Vou montar o sistema e já mostro para vocês como aplicar as amostras. Esse bloco foi aquecido a 94 graus, mas a gente pode usar até 95 graus. E aqui estão aquelas nossas amostras das coletas, dos diferentes tempos de coleta de indução. E eu preciso desnaturar agora sob aquecimento. Como o tampão tem DTT e SDS, as proteínas vão se manter desnaturadas depois desse aquecimento. 5 minutos apenas, nessa temperatura próxima a 100 graus, as proteínas ficam desnaturadas e a gente aplica no gel a amostra de proteína com o tampão. Eu já montei, então, aqui o nosso sistema de eletroforese, já coloquei o tampão de carregamento, de corrida da amostra aqui, que é o nosso tampão com SDS e glicina. A glicina tá no tampão, é ela que vai, junto com o tampão, então, levar as amostras para baixo da eletroforese. E agora eu preciso colocar a amostra dentro do gel. Então, com a ponteira, eu vou primeiro achar a placa de vidro aqui, a maior, a mais alta, que tá barrando o sistema. Vou descer com a ponteira e vou achar a placa de vidro que tá ali embaixo. E ali embaixo, então, eu me encontro eu vou colocar a ponta da ponteira entre duas partes do gel. Então, dentro do poço que foi formado por aquele molde verde que eu já tirei. Primeira amostra que eu vou colocar, deixa eu só descartar essa ponteira aqui. Primeira amostra que eu vou colocar é o nosso tampão com padrão de peso molecular de proteína. E eu vou colocar bem aqui no cantinho. Então, achei o vidro maior, cheguei com a ponteira lá no vidro menor. Agora fica mais fácil de ver que tá colorido. Aqui do lado eu tô vendo que tem uma separação e já vou apertar uma separação do molde, né? E já vou apertar pra dentro do gel agora essa amostra. Vejam ela caindo lá. O gel faz uma certa resistência.
tampão, na verdade, ele oferece uma certa resistência, eu demorei muito para apertar. Pronto, coloquei 4 microlitros e meio do tampão de padrão de peso molecular. Agora eu vou colocar 10 microlitros do tempo zero, em que eu não tinha indução com IPTG do nosso inóculo bacteriano contendo PET GFP. Depois vou colocar 10 microlitros da amostra com tempo de 1 hora após a indução, depois o tempo de 2 horas, depois o tempo de 3 horas, pra gente ver como se comporta ao longo do tempo essa indução. Vou coletar a amostra, os 10 microlitros. Vou encontrar a parte superior do gel, chego na parte do gel, do vidro que tá na frente e coloco os 10 microlitros de amostra. Isso foi uma amostra. Vamos para a segunda. Tempo 2 agora. E tempo 3. Agora eu vou fechar o sistema de eletroforese e vejam que um lado da cuba tem uma coloração vermelha e o outro tem a coloração preta, que é justamente para eu encaixar já sem erros qual que é o polo positivo, qual que é o polo negativo. Fecho o sistema de acordo com a coloração. Ligo na fonte. E aí, a gente vai correr a uma voltagem de 100 volts. Uma velocidade de 100 volts. Só apertar aqui. E a eletroforese, então, começa. Agora, daqui a pouco eu mostro pra vocês a glicina forçando o empacotamento das amostras e depois a mudança de gel com as amostras se separando quando elas entram no gel de separação. Daqui a pouquinho, então, a gente já consegue ver isso. Observem que toda a amostra está compactada aqui nessa linha, nessa interface, justamente por essa ação da glicina. Já desceu aqui um pouquinho os poços. A amostra está se compactando, todas as amostras que eu apliquei. E agora, então, ela vai descer um pouquinho mais compactada até chegar na linha de separação dos dois géis e começar a separação. Vejam, então, que devido ao efeito da glicina e da separação dos géis, agora as amostras estão entrando no gel de separação, o padrão de tamanho molecular começa a se separar e as amostras entraram todas juntas. As proteínas das amostras, né, entraram todas juntas. Tanto dessa amostra que a gente fez junto da indução, como dessas outras amostras aqui que eu coloquei junto pra gente comparar os resultados. Como que eu sei que o padrão começou a se separar? Vejam que o meu padrão de tamanho molecular, ele tem colorações diferentes para as diferentes bandas. Então, ele não necessita da coloração com o COMASSE para a gente visualizar a proteína. A gente já consegue visualizar no próprio gel de corrida mesmo, de eletroforese. Então, vejam que ele começou já a se separar, proteínas maiores de menores, e as outras amostras estão correndo agora bem juntas pelo gel de separação.
Vejam então que eu consigo acompanhar a corrida da amostra, tanto pelo corante que tem no tampão de carregamento da amostra, como também pela própria separação do leather, né, do padrão de peso molecular. Isso não são todos os padrões que têm essa coloração, depende de como a gente adquire, mas a gente tem esse aqui que já nos diz, já vai mostrando pra gente bandas com tamanho em torno de 15 kilodaltons, que bandas em torno de 15 kilodaltons já estão mais ou menos na metade do gel. Então, falta mais esse tantinho aqui pra gente correr. Vejam, então, que a amostra já não chegou ainda no fim do gel. Vejam, então, que a amostra correu pelo gel de poliacrilamida. Tá quase chegando no fim, falta mais ou menos um dedo aqui pro corante chegar ao fim do gel de poliacrilamida. E aí, a gente vê bem separadinho o padrão de peso molecular aqui. Eu já vou parar porque como o GFP tá em 25 kilodaltons, ele já separou bem de algumas outras proteínas ali pra frente. E eu vou mostrar então agora pra vocês como que a gente abre esse sistema. Primeiro eu vou desligar. Então, eu preciso abrir a caçapa, vou tirar aqui de dentro as placas. Essa daqui foi só uma placa acessória para fechar o sistema. E aqui tá a minha placa contendo o gel de agarose aqui dentro. Vou abrir com auxílio desse moldezinho. E aí eu forço a separação entre as duas placas. Não preciso mais. Vejam aqui onde tá os moldes do poço, eu não preciso mais disso. Posso retirar. E vou pegar só as outras amostras, só o gel com as amostras, para corar então em uma taporzinha mesmo. Vou retirar o excesso de SDS com água. E vou colocar a solução corante. Para deixar por cerca de meia hora aqui em contato com o gel. O Comassi já vai interagir, se ligar as proteínas na presença de metanol. Então, vejam que é uma solução azul. Agora é só esperar um pouquinho para corar. Vejam só que ele ficou numa coloração azulada, todo o gel. Agora, a gente precisa descorar o gel, mas manter a proteína ligada ao Comassi. Então, essa solução descorante, ela tem ácido acético e metanol para descolorar o gel. Mas com o metanol, a proteína vai continuar corada. A interação da proteína dos resíduos aromáticos com o Comassi é maior do que a interação só da poliacrilamida, né? Então, eu vou fazer algumas lavagens com o descorante. E aí, o descorante retirando o Comassi do gel, a gente consegue ver só a banda da proteína e ver, de acordo com o padrão de peso molecular, onde que tá a GFP. Esse é o gel que a gente correu, então, já revelado com Comassi. Eu não tratei muito esse gel com o descorante, porque eu já percebi de cara um errinho nele. Então, eu achei melhor preparar um outro gel para mostrar para vocês. Mas esse aqui foi uma daquelas amostras que a gente preparou, que a gente coletou. Preparou e aplicou no gel de SDS da corrida dessa aula. Qual erro que eu peguei aqui? Muito provavelmente eu misturei o tempo 1 com o tempo 2, eu inverti os dois. Porque no tempo 1 eu tenho menos amostra, menos GFP, do que
no tempo que seria o 2 aqui, eu tenho aparentemente menos GFP do que no tempo 1. Então, provavelmente houve uma inversão aqui. Aí, eu corri de novo o gel, deixei correndo mais tempo, né, a eletroforese acontecendo por mais tempo, para ocorrer uma separação melhor. E eu também tratei por mais tempo com o descorante, troquei mais vezes esse descorante, para tirar o comasse do gel. E aí, todo o gel ficou transparente, porque então o comasse saiu do gel e ficou ligado só nas proteínas, visto que o comasse tem, então, afinidade por alguns aminoácidos. Nesse gel aqui, então, vamos avaliar a resposta da produção de GFP à indução com IPTG. Nesse gel, esse daqui é o controle, é o padrão de tamanho molecular. Essa banda verde aqui me indica proteínas de 10 kilodaltons. Essa aqui de 15 e essa a terceira aqui de 25. GFP tem em torno de 25 kilodaltons, então a gente vê aqui uma banda bem forte no tempo 1, 2 e 3 após a indução com IPTG, e a gente não vê essa banda no tempo 0, que é justamente o momento em que eu não tinha adicionado o IPTG, mas coletei a amostra. No tempo 1, a gente vê essa banda aparecendo. No tempo 2, né, 1 hora, 2 horas depois da indução de IPTG, eu vejo uma banda maior. E com 3 horas, eu vejo uma banda maior ainda, que ficou um pouco mais gordinha e um pouco mais espalhada aqui para os lados. Ou seja, conforme o tempo de indução foi passando, eu consigo ver um acúmulo de IPTG na célula. E vejam, por exemplo, essa outra banda de uma proteína da célula aqui. Essa coluna aqui de tempo 1, ela tá mais forte que o tempo 0, porque a gente tem mais células. Mas essa banda aqui, ó, que é de proteína da própria célula, ela se mantém. Ela não vai acumulando aquela proteína. Essa proteína aqui, ó. Já o GFP, a gente vê que ao longo do tempo vai aumentando a quantidade, a banda vai ficando mais forte e mais grossa, indicando que continua existindo não só o aumento de crescimento celular, que é um efeito que a gente tentou tirar, porque a gente ressuspendeu a amostra em quantidades maiores de tampão. Então, não é um efeito de crescimento celular, é um efeito realmente de acúmulo da produção de GFP, que cada vez foi sendo mais e mais produzido. E aí, a gente, então, por meio do gel de SDS-PADE, a gente checa que existe a presença dessa nossa proteína recombinante e que ela foi induzida pela presença, a expressão, né, desse inserto, desse DNA recombinante foi induzida com o IPTG e levou, então, à produção dessa proteína, que era o exemplo da nossa aula. Exemplo de clonagem, que a gente fez, então, obteve, então, os clones do DNA recombinante de GFP em PET28, e exemplo da indução da expressão. E a mesma, exceto aquela questão da inversão de bandas, a gente vê a mesma coisa aqui no gel que a gente correu mesmo. Tempo 0, a gente não vê a banda de 25 kilodaltons. Tempo 1, que é essa coluna aqui do meio, a gente vê a banda. Tempo 2, ela fica maior. Tempo 3, ela fica mais forte ainda e mais gordinha. Ok? Então, a gente fecha as nossas aulas práticas, confirmando que, além de conseguir fazer o DNA recombinante, a gente conseguiu um inserto clonado direcionalmente em relação ao promotor, que levou à produção da proteína recombinante.